Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho hoje ecoa para mim, para nós, a frase de Jesus para Pedro: "Por que duvidaste?" Pedro, diante daquele momento, deixou o medo da escuridão, do vento, daquela situação tomar conta de seu coração. E por essa razão, Pedro se afundou no mar, no sofrimento, na solidão, se afogou na falta de fé. E Jesus fala para Pedro: "Por que você duvidou? Por que você não acreditou?" E da mesma forma hoje, essa palavra de Jesus vem ao nosso encontro. Por que você não acredita? Por que você não crê? Por que você não reconhece a presença de Jesus do teu lado? Jesus, ele nos disse antes de partir que ele nunca nos deixaria, que jamais nos abandonaria. Jesus não nos abandona. Por mais que nós não vemos, que nós não tocamos, Jesus permanece conosco através da Eucaristia. Jesus permanece conosco através da oração em comum, da vida em comunidade, no amor entre as famílias. Por isso, meus irmãos, acreditemos que mesmo que os nossos sentidos gritem e o nosso medo fale mais alto, tenhamos fé que Jesus nunca nos abandona.
Ó Jesus amado, Jesus querido, dai-nos a graça de acreditar na Tua palavra, que mesmo que o mar da nossa vida esteja agitado, com ventania, com ondas, que nós possamos acreditar cada vez mais na Tua palavra, que afirma que o Senhor não nos abandona, que o Senhor permanece conosco. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.